Em destaque a previsão do tempo para todo o Brasil. Camila Yunes chegando aqui aos nossos estúdios. Hoje foi mais um dia de chuva forte, com mais intensidade aqui na região metropolitana do que aqui na nossa região da Avenida Paulista, não é, Camila? Bem-vinda, boa noite. Oi, Thiago, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, viu? A intensidade foi maior na zona leste da capital paulista e na região metropolitana. Então, a gente teve alguns transtornos, especialmente ali no município de Suzano, Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba e também em Guarulhos. Chuva bem forte nessa região. E o município que registrou os maiores volumes foi justamente Mogi das Cruzes. Nas últimas 24 horas foram 95 milímetros. A Defesa Civil disse que lá em Suzano, uma pessoa chegou a ser levada pela enxurrada, mas as outras pessoas que estavam ali ao redor conseguiram resgatar essa vítima e, felizmente, a gente não teve um desfecho trágico, né? Lembrando que 13 pessoas já morreram aí em função das chuvas desde o ano passado, né? Desde dezembro do ano passado, no início do verão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Thiago, foram pelo menos 54 chamados para enchentes aqui no estado de São Paulo, especialmente na região metropolitana e capital paulista. Então, um cenário aí bem típico de verão. Vamos dar uma olhadinha no que nos espera amanhã? A gente ainda tem uma atmosfera muito mexida. Tem cavado meteorológico, tem uma baixa pressão atmosférica que se forma entre o estado do Paraná e o estado de São Paulo, muito calor e muita umidade. Tudo isso vai favorecendo a condição para temporais. Então, muita atenção aqui para essas áreas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e também o leste de Mato Grosso do Sul. Tem condição de perigo aqui para o litoral de Santa Catarina, do Paraná e também litoral sul de São Paulo. Aquela chuva forte, volumosa, acompanhada de rajadas de vento e com muita condição para provocar transtornos. Tem também temporais que vão avançando aqui para a região centro-oeste, que requer atenção e alerta em áreas do norte do país, Rondônia, Acre e também oeste do Amazonas. No Nordeste, ainda tem muita instabilidade em função da zona de convergência intertropical. Para você que está no Maranhão, Piauí e Ceará, tem condição de alerta, possibilidade também de chuva forte. Estamos falando dessa condição de chuva forte, tem aquela chuva um pouco mais fraca também em outras áreas. No sul do Rio Grande do Sul, tem condição de uma chuva um pouco mais fraca, as precipitações mais intensas ficam concentradas no norte gaúcho. Chuva mais fraca também aqui na faixa leste do Nordeste. Agora vamos falar de temperaturas para amanhã. Olha só, o dia vai amanhecer aqui na capital paulista com 19 graus, a máxima chega a 32 graus e tem condição de pancadas de chuva. Pancadas típicas de verão que acontecem entre a tarde e a noite. Isso aqui em São Paulo. Lá em Porto Alegre, a máxima chega a 32 graus, pode ter uma chuva rápida ali com pancadas de chuva, mas não é um volume muito expressivo. Em São Luís, mínima de 25, máxima de 29 graus, uma chuva passageira também ao longo do dia. E no Rio de Janeiro, mínima de 22, máxima de 35 graus e também tem condição para pancadas de chuva. Thiago. Ô Camila, e os meteorologistas dizem o seguinte, que a baixa pressão atmosférica vai dar origem a um ciclone extratropical. Como você gosta de dizer, pampeiro à vista, é isso? Pois é, Thiago, pampeiro à vista aí para esses próximos dias. Mas calma, não é aquele pampeiro tão grande, não é aquela condição de ciclone extratropical com rajadas de vento tão intensa como a gente viu, por exemplo, acontecer no final do ano passado no Paraná. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, porque esse ciclone extratropical, como você disse, Thiago, ele vai se originar por meio da baixa pressão atmosférica que está atuando aqui entre o Paraná e São Paulo. E aí, esse ciclone extratropical, ele estará completamente formado já na sexta-feira. Só que ele vai estar afastado da costa brasileira. Então, por isso, ele não vai ser tão intenso. Mas como a gente tem uma atmosfera muito mexida, ele deve fomentar um pouquinho essas instabilidades, essa condição de temporais. Isso até o domingo, onde deve ter um impacto maior aí em função desse ciclone extratropical. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e também o estado do Espírito Santo. Então, atenção aí para essa passagem desse ciclone extratropical. Thiago. Bom, Camila, a gente vem acompanhando a situação nos Estados Unidos, muito complicada, com nevasca, mas também na Europa. Uma tempestade provocou muitos transtornos. O que aconteceu por lá?
Pois é, Tiago, uma tempestade muito intensa em Portugal, que foi já também avançando para a Espanha. Lá em Portugal, as rajadas de vento chegaram a 150 quilômetros por hora. Então, uma tempestade provocando chuva forte e ventos muito intensos. A gente vai, então, diretamente para a Europa saber os detalhes na reportagem do Luca Bassani. Na Península Ibérica, a tempestade Christine provocou ao menos 3 mortes em Portugal, deixando mais de 800 mil pessoas sem eletricidade. Ao atravessar as regiões central e norte do país antes de avançar para a Espanha, o fenômeno causou queda de árvores, danos em habitações e interrupções no tráfego rodoviário e ferroviário, além de transtornos nos serviços essenciais. Pelo menos 2 mortes foram registradas no distrito de Leiria, uma das zonas mais afetadas de acordo com as autoridades locais. A Proteção Civil contabilizou mais de 3 mil ocorrências relacionadas ao mau tempo, associadas a rajadas de vento de até 150 km por hora, chuvas intensas e episódios de neve, algo considerado raro no país. A operadora de rede elétrica E-Redes informou que equipes técnicas trabalhavam para restabelecer o fornecimento a aproximadamente 500 mil de clientes durante a tarde. No pico da tempestade, o número de residências e estabelecimentos sem energia elétrica chegou a 855 mil. Após atingir Portugal, a tempestade avançou para o território espanhol, que ainda se recuperava dos efeitos da tempestade Joseph. Na cidade costeira de Torremolinos, ventos fortes derrubaram uma palmeira na terça-feira, causando a morte de uma mulher. Mais de 160 estradas espanholas foram afetadas pela neve, incluindo 27 autoestradas da principal, a exemplo da A6, que liga Madrid ao noroeste da Espanha. A agência meteorológica espanhola, a EMET, alertou para ventos muito fortes em amplas regiões, com rajadas de intensidade próxima à de um furacão. O alerta vermelho foi emitido para partes da província de Almeria, no sul espanhol, onde autoridades locais determinam o fechamento de parques e a suspensão de atividades ao ar livre, incluindo eventos esportivos e escolares, como medida preventiva. A expectativa é que o alerta continue por mais alguns dias e que as populações portuguesa e espanhola continuem a acompanhar as diretrizes das autoridades para evitar riscos maiores. Nós, como sempre, continuaremos aqui da Europa de olho para atualizar a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani. É isso então, Tiago, situação de alerta na Europa, especialmente em Portugal e também na Espanha. E já tivemos até atualização com relação ao número de óbitos. Lá em Portugal já subiu para 4 em função de toda essa tempestade. Então, cenário de muita instabilidade na Europa e também nos Estados Unidos. E a gente faz até um alerta com relação à Austrália. Por lá eles estão enfrentando um calorão danado, cerca de 50 graus Celsius, sensação térmica ali de temperaturas muito elevadas e condição também para incêndios. Então, a gente está vendo muita instabilidade aí em todo o planeta Terra, né, Tiago? O problema é a falta de energia, né? As pessoas Exato. não têm como aquecer a residência, o comércio, e isso causa mais drama para essas pessoas que estão vivendo essas baixas temperaturas. Até amanhã, então, Camila. Até, Tiago. Boa noite. Boa noite.